Quero convidar a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 5. E antes, irmãos, uma criança ou alguém perdeu essa pulseirinha aqui, na hora do ofertório. Se você identificar aí, você sentiu, não está no meu braço? Vou deixar aqui, depois eu entrego para ela, Jane, pode ficar tranquilo. Wanderneus, para você eu posso jogar, você é da casa? Muito bem, gente, João 14, 5, para pensarmos e meditarmos sobre essa conhecidíssima crença que se transformou em um ditado popular, né? Todos os caminhos levam a Deus. João 14, 5 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Deixa a sua Bíblia aberta aí, queridos, porque a gente vai estar pensando neste versículo e no contexto dele. É interessante que esta frase, esse ditado popular, faz parte da chamada crença universalista, né? Que é aquela ideia de que todo caminho leva a Deus, toda religião leva a Deus, né? Mas infelizmente esta ideia, esse ditado, essa crença popular, ela não é respaldada pela palavra de Deus, porque logo depois que que Tomé faz essa pergunta para Jesus, como podemos saber o caminho? Jesus poderia ser respaldar a crença popular, né? Não, Tomé, não precisa se preocupar não, vai aí, porque todo caminho leva a Deus mesmo. Não, Jesus então responde a Tomé, eu sou o caminho. Então Jesus apresenta dizendo que ele é o caminho. A ideia de que todo caminho leva a Deus, ela não é respaldada. A gente poderia então ter um raciocínio assim: todo caminho leva a Deus, mas para a salvação, o único caminho é Jesus. Deus é onipresente, tudo pode convergir nele, mas quando se trata da vontade de Deus de salvar o indivíduo, então o indivíduo precisa entrar no caminho que é Jesus. Esse ditado está mais para uma das frases de autoajuda que se fala aí, para as pessoas terem rumo, né? Diz assim: quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas, irmãos, na verdade, eu quero trazer vocês para um raciocínio que me ajuda muito a entender como a Bíblia não respalda isso, que todo caminho leva a Deus. Eu tenho 3 números para compartilhar com a igreja e que vai ajudar com que nós compreendemos isso. O primeiro é o número 1 mesmo, o caminho, um caminho, porque só tem um caminho. O que creio sobre isso é que o número 1, que é uma opção que Deus nos dá, é uma prova do amor de Deus para com a humanidade, para que ninguém se confunda, para que ninguém fique perdido em muitas opções, oferecidas muitas vezes pelas muitas religiões que tem no mundo. Então o indivíduo acaba ficando perdido, entendendo de que tem muitos caminhos, qualquer um que eu pegar. Então, para o número 1, no nosso raciocínio, para mim é uma prova do amor de Deus, para que não confundamos entre muitos caminhos, ou então muitas opções religiosas. Isso é muito enfático na Bíblia, quando você encontra em Efésios capítulo 4, versículo de 4 a 6, um compêndio assim, do número 1, né? A Bíblia vai dizendo em Efésios 4, de 4 a 6, há um só corpo, um só Espírito, assim como a nossa esperança para a qual vocês foram chamados em uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então o Senhor não deu esse leque de opções, não, Ele trabalha em cima desse número. Esse número é enfático, uma prova do amor de Deus.
A Bíblia vai dizer também, em 1 Timóteo, em termos de mediadores, um perigo que as pessoas correm, porque encontraram um monte de mediadores entre Deus e os homens. Isso é um perigo, irmãos. As pessoas não sabem. Por que será que as pessoas encontram tantos mediadores? Antes da revelação de Jesus Cristo, havia a crença dos deuses e dos homens que levavam as pessoas para os deuses. Então começou as pessoas entenderem que precisa de muitos mediadores. Mas olha o que a Bíblia diz. Você abre a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador. Irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Há um só mediador entre Deus e os homens. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e foi testemunho dado em seu próprio tempo. O único mediador. Cuidado com a sua crença de que muitos mediadores, só há um mediador, que é Jesus. E um caminho, conforme o próprio Cristo se apresentou. Então o número 1 vai nos trazer um só Deus, um só Espírito. O número 1 vai trazer para nós um só mediador e um só caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, não é um caminho, é um artigo definido masculino, o caminho. O outro número que eu quero compartilhar com vocês é o número 2. O número 2 é o número da decisão. O Senhor coloca isso, para que nós não nos percamos, é o número da decisão. O número da decisão entre duas portas, a porta larga e a porta estreita. A Bíblia vai dizer em Mateus 7, 13 e 14, entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela, como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Então o número 2 é o número da decisão. O indivíduo precisa decidir entre um ou outro, a decisão entre querer ou não querer ser discípulo de Jesus, a decisão do querer ou não. A Bíblia vai nos dizer em Mateus 16, 24, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser ser meu discípulo, me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O número 2 vai nos colocar diante disso, eu quero ou não quero, não tem, vamos ver, não, é o caminho da decisão. O número 2 também nos coloca entre as duas palavras mais decisivas das nossas vidas, o sim e o não. Essas palavras decidem a nossa vida, você dizer sim ou não. Mateus 5,37, Jesus diz para nós, seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso, vem do maligno. Número 2 vai nos lembrar dessas duas palavras que definem, elas são decisivas em nós, você quer ou não quer? Você tem que dizer sim ou não. Para muitas coisas, irmãos, nós precisamos dizer não, e para muitas coisas nós precisamos dizer sim. A Bíblia vai nos trazer também entre a decisão de abrir ou não a porta do nosso coração. O número 2 vai nos lembrar que você pode decidir abrir ou não a porta do seu coração para a entrada de Jesus na sua vida. Apocalipse 3:20 vai dizer assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Número 2 então vai nos fazer estar diante desse versículo bíblico, eu vou abrir ou não a porta do meu coração. Na tradição do evangelismo tem uma ilustração muito bonita sobre este versículo. Ele diz que o coração tem uma porta que a maçaneta é só por dentro, é uma porta com a maçaneta só interna, só quem pode abrir é o dono do coração. Jesus não invade, Jesus não arromba essa porta, ele bate nessa porta, e você vai tomar a decisão de abrir ou não a porta do seu coração para ele. Número 2 vai nos fazer lembrar também, irmãos,
que nós precisamos decidir entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, versículo 19 vai trazer assim, hoje invoco os céus e a terra, o próprio Deus fazendo isso. Hoje invoco os céus e a terra, Deuteronômio 30, 19, como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Aí Deus é muito misericordioso, Ele dá uma dica, aí Ele até diz, agora escolham a vida, para que vocês e seus filhos vivam. Que vida é essa? Quando Jesus nos apresenta sendo o caminho, logo depois Ele vai dizer que Ele é a verdade, a única verdade, e que Ele é a vida, é dessa vida que Deuteronômio está dizendo. Então o número 2 vai nos fazer pensar disso, na necessidade de eu decidir entre as duas portas, a porta larga e a porta estreita, entre querer ou não ser discípulo de Jesus, essa questão de eu ter que usar as duas palavras mais importantes da minha vida, sim ou não, porque essas palavras decidem quem eu sou, se eu quero ou não abrir a porta do meu coração, ou o que eu quero para mim, a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. E o terceiro número é o número 3. O número 3, ele me faz pensar e quero compartilhar com vocês sobre a segurança divina. A maioria das nossas cadeiras, elas têm 4 pés, mas existe uma crença de que os bancos e as coisas mais seguras, elas estão ligadas ao tripé, que ela não fica com muita folga assim para ter aquele jogo. Mas então eu fiquei pensando nisso, que o número 3 nos traz a segurança divina, a trindade, que é o grande mistério da Bíblia. Mas a trindade, se tratando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ela supre de maneira completa para nós, revelando que Deus não desiste de nós. O número 3 vai nos trazer então essa segurança de que Deus não vai desistir de mim. Por quê, queridos? Porque quando eu penso na trindade, eu vejo o movimento de Deus na Bíblia, até chegar naquilo que somos e naquilo que temos. Acompanhe comigo a promessa de Deus, lá para o povo no deserto. O povo no deserto ouviu isso de Deus, lá em Levíticos capítulo 26, Levítico capítulo 26, versículo 11 e 12. Olha só que coisa maravilhosa, Deus trazendo uma segurança para o povo. Estabelecerei a minha habitação entre vocês, estou lendo Levítico capítulo 26, 11 e 12. E não os rejeitarei, andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Deus trazendo segurança. Já lá em Isaías, o povo disperso, o povo não aproveitou disso, o Senhor precisou se revelar assim, Isaías 57, 15, pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre, e cujo nome é santo, habito no lugar alto e santo, mas também habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Estou lendo Isaías 57, 5. Então Deus trazendo essa segurança, mas a revelação de Deus, Deus se revelando em sua palavra, nós chegamos em Jesus. Então esse é o Deus que habitava no alto e sublime trono, que manifestava com teofanias, que é a manifestação da presença de Deus corpórea entre os homens, ou não, com as suas promessas, mas era um Deus que na mentalidade do judeu, e daqueles que criam nele, era um Deus que estava longe, estava em cima. Aí vem a revelação de Jesus. Jesus é revelado, queridos, em Mateus
capítulo 1, versículo 23, quando está falando da promessa da vinda de Cristo, diz assim: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa agora Deus conosco, um Deus que vai estar com a gente. Cristo é o Deus que vai estar conosco. Mas é tão interessante como Deus não desiste de nós, isso já seria maravilhoso, o povo já entenderia que estava agora ficando de forma mais prática, não um Deus que habita no alto e sublime trono, mas um Deus que está aqui com a gente, como Ele já tinha prometido. Eu habito lá, mas também habito entre os contritos e os oprimidos. Mas agora Cristo não, é o Deus que vai estar conosco, por isso a revelação dele foi Emanuel. Mas Deus não parou aí, Deus não desiste, percebeu? Na revelação de Deus, chega então o Espírito Santo de Deus, que aí, irmãos, é a loucura do Evangelho. Um Deus que não está no alto e sublime trono, um Deus que não está só conosco, mas um Deus que está em nós. Amém, queridos? Vocês entendem isso? Como Deus não desistiu, o apóstolo Paulo vai dizer para nós assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, e que ele foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifique a Deus com o corpo de vocês. Olha só que coisa maravilhosa, Deus foi se revelando. A Trindade então é Deus, o Todo-Poderoso, que nós temos uma compreensão de que está nos céus. Por isso é que o salmista vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A ideia de Deus está nas alturas. Essa é uma ideia que acompanha mesmo as nossas crenças. Mas aí vem Jesus, um Deus que vai estar conosco, mas aí Deus extrapola. Ele faz esse mistério que eu não entendo, eu só agradeço e tomo posse do Espírito Santo de Deus, que resolve, na decisão de Deus, habitar dentro de nós, fazer do nosso corpo o santuário. Então, queridos, é por isso que essas revelações em cima desses 3 números vai nos ajudar então ser impactados com a proposta de Deus. A crença de que todo caminho leva a Deus, ela é perigosa. Os dizeres populares não podem dirigir as nossas vidas. Se você acredita assim, você precisa mudar a sua crença, porque Deus tomou decisões radicais para que nós fôssemos impactados pelo seu amor, pela sua graça. E o que Ele exige de nós, se não também uma decisão radical? Eu não vou me relacionar com Deus dependendo de um monte de mediadores, eu preciso me relacionar com Deus através de Jesus Cristo. Qualquer outro ser criado por Deus não pode me ajudar nisso, porque Cristo é o único mediador. Por isso, queridos, vamos ficar atentos a isso. Por mais antipática que seja essa afirmação de que nem todo caminho leva a Deus, só um, porque é muito legal, né, irmãos? É muito legal você ter múltipla escolha, você não se preocupar, está tudo certo, mas não é isso que a Bíblia ensina. Por mais, é bom lembrar, Deus foi radical em nossa direção, e nós precisamos ser radicais na direção de Deus. Ele radicalizou de lá para cá, e eu radicalizo daqui para lá. Por quê? Porque Deus tomou uma decisão de nos fazer únicos. Não existe ninguém igual a você, nem os gêmeos univitalinos, que nem da mesma placenta, né, são iguais. Não existe uma pessoa igual a outra. Deus nos fez único, para que entendêssemos que Ele é o Deus único para nós. Não há, nem para você não se perder entre muitos deuses.
para você não se perder entre muitas religiões, entre muitos caminhos. Na verdade, Cristo nem se apresentou em sendo uma religião, Cristo se apresentou sendo um estilo de vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, meus queridos, eu quero nesta noite estar gerando fé no seu coração, para que você veja quanto Deus te ama e quanto Ele facilitou. Puxa, eu tenho que tomar só uma decisão, se eu quero ou não quero, vou abrir ou não a porta do meu coração. Deus me cercou com os teus cuidados. Ele não se conteve em ficar no alto sublime trono, Ele se revelou sendo Jesus, um Deus conosco, mas na pessoa do Espírito Santo, Ele resolveu morar em mim. Eu quero isso para mim, eu quero isso, e o Deus que mora em nós, irmãos, precisa de estar agindo em nós, quando a gente precisa continuar dizendo para Deus. Por isso é que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Efésios: enchei-vos do Espírito, ou seja, deixa o Espírito te dominar, não basta Ele ser habitação em você, deixa Ele se assenhorar de todos as suas intenções, as suas atitudes. É maravilhoso demais, para que não caiamos nessa crendice de que todo caminho leva a Deus. O Senhor nesta noite está nos estimulando a andar na sua revelação. Um só Deus. Número 2, o número da decisão, você tem que entender se você quer esse um só Deus para você ou não. E o número 3, a estrutura que Ele cria em volta de nós, para deixar bem claro: eu não desisti de você, e dele não vai desistir, até o seu último momento, enquanto você tiver um último fôlego de vida, eu creio que Deus vai estar lá se revelando para você. Abra a porta do seu coração. Então, enquanto estamos aqui, vamos parar de crer de que todo caminho leva a Deus, e assumirmos que só há um caminho, uma verdade e uma vida. Amém, queridos?